E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo Ferreira da Ferreira Studios. E nesta palestra aqui eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre desenvolvimento de uma marca profissional, seguindo apenas algumas etapas, certo? Esse é um tutorial que... Essa é uma palestra que algumas pessoas têm me pedido há algum tempo, né? Porque às vezes elas se perdem nesse processo de criação. Para alguns é muito fácil, para outros é muito complexo. Então eu vou passar algumas dicas aqui de como esse processo deve ser feito para você estar criando aí uma marca de sucesso. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho da importância das marcas. Qual que é a importância das marcas hoje para o mercado e para uma empresa? Então por que uma marca tem que ser boa? As marcas ajudam os clientes no processo de construção de valor. Então, por exemplo, se eu vendo Todd, por exemplo, e eu vendo Todinho, já tem uma diferença. Por quê? Por causa da construção de valor que a marca Todinho criou. Quando você vai num supermercado, se você vê um Nescau, a primeira coisa que você compra é o maldito Todinho. Então, as marcas elas influenciam na construção de valor de seus clientes. Às vezes o produto é ruim, mas pela marca o cliente acaba comprando. Ou às vezes o produto é bom e a marca influencia ele a encontrar o produto mais rápido e a querer levar aquele determinado produto para casa. A marca, sobretudo, ela representa toda a identidade visual de uma empresa. Então, isso nem tem o que discorrer, né, pessoal? Porque a identidade visual de uma empresa é basicamente tudo. Uma empresa com um nome só e uma empresa que tem uma identidade visual, uma marca, o poder de atingir as pessoas é muito maior. Então as marcas constroem valor para as vendas, margem e participação de mercado. Então foi o que eu disse anteriormente, as marcas são capazes de construir valor para os seus clientes. E a partir delas você vai conseguir vender mais, aumentar sua efetividade no mercado e aumentar sua margem de lucro. Então as marcas têm uma importância muito efetiva em todo esse processo. Ok? Então vamos um pouquinho para as etapas de construção da marca. Então, a gente tem algumas fases. A criação, que é o desenho, também conhecido como rafê. A finalização, que é a execução. Durante o processo, pessoal, de criação de desenho, a gente tem que fazer algumas perguntas, porque acima de tudo, antes de você criar uma marca, você precisa fazer algumas análises. Dentre elas temos para quem, o que, e na finalização, no processo de execução, a gente vai ter a preferência e o encontrar. Vocês vão entender cada uma dessas etapas agora. Então, basicamente, a gente precisa do quê? De um desenho. Depois desse desenho e dele concebido, a gente vai precisar de uma avaliação. E depois de uma avaliação, a gente vai precisar da execução do mesmo, certo? Então esse é o processo de etapas da construção. Agora vamos ver mais aprofundado. A gente precisa fazer algumas perguntas, precisa respondê-las antes de seguir adiante com o nosso processo de criação, de desenho e desenvolvimento da nossa marca. Então vamos lá. A primeira pergunta é quem? Qual é seu público-alvo? Você precisa saber quem é o seu consumidor, quem vai estar consumindo sua marca. Se eu vendo, por exemplo, sei lá, eu tenho uma loja de esportes e eu vendo bolas de futebol, tênis, roupa, qual que é o meu público-alvo? Provavelmente homens, crianças também que jogam futebol, né? Algumas, e basicamente é uma loja de esportes. Então o meu principal público-alvo, sem discriminação, seriam os homens, mas a gente também pode ter coisas para mulheres, certo? Então a gente precisa definir, pessoal, quem que é o nosso consumidor, porque o nosso público-alvo é o mais importante, porque é ele que a gente quer afetar diretamente com a nossa marca, com o nosso produto e com o nosso serviço. E quando a gente identifica o nosso consumidor, a gente tem que identificar quais são as necessidades do consumidor no processo de escolha do seu produto. O que o seu consumidor, o que a pessoa que está consumindo o seu produto está procurando nele, o que ela está querendo, o que ela está procurando.
Então é preciso que você entenda todas as necessidades de seus clientes como um todo e não só apenas a necessidade de um cliente. Se eu vendo, por exemplo, fralda e falo que a minha fralda é uma fralda durável, então ela é uma fralda durável. Tá, ela é durável, mas o que mais que ela pode trazer? Isto é uma necessidade, a durabilidade para as crianças usarem ela, para os bebês. Mas eu posso trazer conforto, eu posso trazer uma fralda durável de 12 horas, eu posso trazer uma fralda que libere um odor durante o processo que a criança estiver dormindo. Então isso é muito importante, você tem que entender quais são as necessidades do seu cliente, por que ele precisa consumir seu produto, o que ele realmente procura. Então você tem que entender seu consumidor, procurar entender o que ele busca e o que realmente gera valor para ele no seu processo de compra, o que realmente tem valor para ele no processo de compra. E a sua marca vai ajudar muito isso quando você entender esse processo. Então sempre se pergunte qual é seu público-alvo e quem é seu consumidor, certo? Mas quem? Seu público-alvo definido, você precisa ser como seu consumidor. Tente descobrir o que te agrada, o que não te agrada, o que é valor para você, o que realmente você procura quando você vai numa loja e compra alguma coisa, o que você está olhando. Se você está olhando, se você for numa padaria, está olhando se o pão é gostoso, se o cheiro do pão é bom, se o pão é macio, se o pão é grande, o que você procura, qual é o valor que a empresa tem que ter para você, o que gera valor para você. Seja como seu consumidor. Descubra onde estão as falhas e sempre se questione o que realmente você precisa, ok? Então você tem que identificar as necessidades. Essa é a dica do quem, a primeira etapa do processo de criação. Agora vamos para a parte do o que é o oferecimento, ok? Então como que sua marca deve ser percebida para os seus consumidores? Qual que é a percepção que você quer passar da sua marca? Você quer que sua marca passe confiança, rapidez, flexibilidade ou inovação? Então, a partir do estudo do seu público-alvo e a partir da sua empresa, de como ela é estruturada, você deve identificar o que ela quer passar. Se ela quer passar uma confiança, uma rapidez, uma flexibilidade, uma inovação, claro que existe muito mais variáveis que essas aqui. Esses daqui são alguns exemplos do que uma empresa geralmente oferece hoje. Então, por exemplo, o Sedex oferece uma flexibilidade muito grande de métodos de compra e uma rapidez. E a gente percebe isso na marca do Sedex, porque lá existe uma seta indicando essa flexibilidade e essa rapidez da empresa, ok? Então você tem que identificar o que sua marca quer passar. E qual que é a promessa central da sua empresa? O que a sua empresa procura passar? Então você pode desenvolver um slogan. Ele não é obrigatório, mas geralmente as empresas possuem sempre um slogan. E essa frase, que é o slogan, ela sempre promete o que a empresa vai oferecer. Então tente passar isso na sua marca. O que a sua empresa realmente quer oferecer. Estude seus concorrentes, desenvolva oferecer para seus clientes coisas que eles ainda não possuem. Gere benefícios. Então você tem que gerar benefícios para o seu cliente de modo que ele bata o olho na sua marca, saiba que o seu produto é bom, saiba que o que você está vendendo ali, ou o que você está fazendo ali seja bom. E você tem que procurar ao máximo gerar benefícios dos mais diversos para o seu cliente, de modo que ele consiga diferenciar o seu produto dos outros demais concorrentes e quando vê sua marca realmente compra. Então desenvolva coisas que chamem realmente a atenção dele e que ainda não existem e gere benefícios. Ofereça coisas diferenciadas. Essa é a parte do o que. Preferência, influenciar. É preciso fazer os consumidores ter preferência pela sua marca. Então, pessoal, você tem que fazer com que seu consumidor lembre sempre da sua marca. Ele gere uma lembrança, gere uma imagem, ou ele bata o olho nela, consiga se lembrar de um produto que ele consumiu, ou de determinada coisa que ele comprou, de um serviço, e saiba que aquilo ali é bom.
Então a sua marca ela tem que sempre ter uma imagem, gerar uma imagem na cabeça do consumidor e uma lembrança. Geralmente isso é feito de uma forma de impacto, certo? Ou seja, seus consumidores têm que ficar com a marca na cabeça e quando ele vê alguma coisa, ele visualizar e associar aquilo com o produto com a marca. Ou seja, a sua marca, pessoal, é o que vai influenciar em todos os seus produtos que você estiver vendendo e ela que vai gerar essa lembrança e essa imagem na cabeça do consumidor. Então você tem que influenciar o seu consumidor de modo que ele sempre tente se lembrar da sua marca. Então esse é o processo de preferência. E o último processo é o processo de encontrar, que é o processo de divulgação. Faça com que seu consumidor encontre sempre sua marca da maneira mais rápida possível e da maneira menos burocrática possível. Às vezes sua marca é boa, seu produto é bom, mas a sua divulgação não é boa, a maneira como você vende não é bom. Então isso daí são coisas que você deve estar sempre atento. Então descubra qual que é a melhor maneira de divulgar a sua marca nas redes sociais, com marketing direto, ou por fazer ações de propaganda, ou às vezes por mídia impressa. Qual que é a melhor maneira de divulgar a sua marca? Não existe a melhor, todas são boas, mas existe sempre aquela que vai ter um impacto maior para os seus clientes em específico. Então invista sempre em propaganda. Mais importante que ter apenas uma marca, pessoal, é que ela fique sempre na cabeça dos clientes. Então você tem que fazer com que eles gerem essa imagem e fique com elas guardadas na cabeça. Fique com ela guardada na cabeça. Então depois de a gente estudar essas 4 etapas, a gente vai para um pouquinho do processo de criação. O que é preciso? Então execução. Etapa 1. Qual a ideia de comunicação? Então sempre quando você for iniciar o seu processo de criação, pergunte: qual é a sua ideia de comunicação? O que a empresa está buscando? Era aqueles tópicos: flexibilidade, inovação? Porque a sua marca tem que passar isso. Se for uma marca com inovação, procure inovar nos elementos da marca, procure inovar na tipografia, na letra. Busque criar coisas diferentes, uma marca diferente, que relembre coisas diferentes e que busque efetivamente demonstrar o que a empresa está propondo. A gente tem a etapa 2, que é definir os elementos. Então, sua empresa precisa de um nome, pessoal. A sua logomarca, a sua empresa. Então, o nome, pessoal, é uma parte mais importante praticamente do desenvolvimento de uma marca. Por quê? O nome, pessoal, ele não pode ser variável. Ele tem que ser invariável, ou seja, o seu nome não pode mudar. O nome da sua marca não pode ficar alterando, porque isso daí estraga a empresa, geralmente. Porque se você fica mudando demais o nome, parece que sua empresa não é uma empresa definitiva, uma empresa fixa com aquilo, com aquele pensamento, e você vai ficar trocando muito a imagem. Vou te dar um exemplo. Existe, por exemplo, uma empresa de automóveis aqui na minha cidade. E quando essa empresa de automóveis tem um nome, ela tinha um nome antigo quando eles compraram. Depois que eles alteraram o nome, pessoal, eles pararam muito de vender, porque as pessoas não sabiam se confiavam no novo dono, ou às vezes achavam que era outro tipo de serviço de carro, porque o nome mudou. Então, o nome é muito importante, pessoal. Invista em simbologias, por exemplo, o símbolo da Nike, pessoal, que representa velocidade, também foi baseado em um deus, certo? Que representa a velocidade. Então invista, pessoal, em símbolos impactantes para que fiquem realmente na cabeça das pessoas. As cores, pessoal, é o processo mais importante, porque as cores elas vão remeter o cliente a estar sempre se lembrando da marca. Por exemplo, quando eu falo vermelho e branco, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Coca-Cola. Então as cores são muito importantes, pessoal. Slogan, se você, como eu disse anteriormente, se você preferir ou não, porque eles são frases impactantes que já demonstram diretamente o que a empresa oferece, certo? Então é uma boa alternativa. E, se possível, personagens, que são aqueles elementos em 3D, que são personagens às vezes que remetem à marca. Por exemplo, Copa do Mundo tinha aquele leãozinho, se eu não me engano, em 2006 ou 2003. Então, esses são os personagens, elementos simbólicos especiais que remetem à marca. Então, depois disso, pessoal, a gente vai para a etapa 3, a análise do impacto e estudo sobre a sua efetividade. Você tem que ver, depois que você passou todo o processo de criação,
se sua marca realmente teve um impacto nas pessoas e nos seus clientes. Ver se ela teve uma efetividade. Então isso, pessoal, é muito importante. Vocês têm que observar se a sua marca realmente causa impacto. E se ela passou por essas 3 etapas e está legal, vai para a etapa 4, veicula e integra sua marca nas mídias, divulga ela por propaganda, faz panfletagem, divulga pelas redes sociais. Então, veicula ela realmente, porque a divulgação é um processo muito importante. Porque a sua marca só vai ficar conhecida se ela realmente estiver na cabeça dos clientes e do usuário que visualizar ela, certo? E o mais importante de tudo, pessoal, uma marca deve passar confiança. A sua marca tem que ser leve, ela tem que passar algo que as pessoas batam o olho nela e falam: poxa, é isso daí que eu quero, eu vou pegar essa marca mesmo, porque é uma marca que representa qualidade, é uma marca que representa confiança, é uma marca que gera benefícios. Então a sua marca deve sempre passar confiança para os seus clientes. Então faça um estudo do impacto da sua marca no mercado, veja como estão os outros concorrentes, porque além de tudo você deve estar observando sempre os seus concorrentes de mercado, porque a sua marca vai concorrer com eles, e se a sua marca for melhor e representar mais confiança e passar os ideais que você quer passar, tenha certeza que ela vai estar na frente do mercado. E nunca, pessoal, nunca fique alterando o nome da sua marca e evite ficar fazendo modificações contínuas. Uma marca deve sempre ser original e deve ser representativa. Exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, pessoal, é uma empresa que desde seu surgimento, quando ela foi criada pelo contador que juntamente com o Frank criou a Coca-Cola, é uma empresa que pouco se alterou a sua marca, a sua tipografia, que é a logo da Coca-Cola. Você pode perceber que se você olhar um infográfico do desenvolvimento da marca, desde quando ela nasceu até os dias atuais, a Coca-Cola tem mantido uma identidade muito forte e original, que mesmo tendo passado por algumas modificações ao longo do tempo, tem mantido sua originalidade, e são modificações muito poucas e que se alteraram um pouco da marca. Então, uma marca forte é aquela marca fixa, que é original e que está sempre representando a empresa de forma íntegra. Então, toma cuidado aí com essa questão das modificações e evite ficar sempre modificando o nome da marca, certo? Então, no mais, pessoal, é isso daí. Eu agradeço a todos pela atenção. Foi uma palestra bem teórica. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é uma aula bem expositiva. Não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, Dev Leonardo Ferreira, da Ferreira Studios. Espero que vocês tenham gostado. Para qualquer dúvida, deixe um comentário aí abaixo.